quando você lê os evangelhos, você começa a perceber que não dá muita ênfase nisso. Mas Lucas faz questão de contar a natalidade, mostrando com detalhe, colocando, por exemplo, eventos históricos, quem era governador não sei de quê, o tempo que era, o censo que o imperador César Augusto fez, para que pudesse dar uma ideia dos crentes quando fossem calcular o nascimento de Jesus. Já que Lucas escreve em torno de 70 a 80 depois de Cristo, ele está num tempo em que essas datas começam a ser questionadas. Vejam, e isso é tão importante que por volta do ano 200 depois de Cristo, o Clemente de Alexandria, ele viveu de 150 ao ano 217, ele já disse que os cristãos já disputavam por várias datas para que elas se referissem ao nascimento de Jesus Cristo. Então, o dia 25 de dezembro foi usado de forma mais incisiva em 221 por Sexto Júlio, o africano, que foi um dos homens mais eruditos do seu tempo. E ele diz que essa data era a data muito antiga, já usada pela igreja cristã para festejar o dia 25 de dezembro. De tal forma que quando chega no século IV, isso já era uma questão prática dos cristãos. Então os cristãos festejavam o Natal em duas datas, ou festejavam em 5 de dezembro, ou dia 6 de janeiro. A razão é porque um usava o calendário lunar, que é o calendário hebraico, e o outro usava o calendário grego ou romano. Então a igreja do Oriente até hoje festeja o Natal no dia 6 ou dia 7 de janeiro, porque quando os pais da igreja armênica ou a igreja oriental fizeram os cálculos, eles usaram um calendário diferente do calendário que os primeiros pais usavam, que era o calendário judaico. Então, baseado nos dias de 30 dias, no mês de 30 dias, que é o calendário lunar, o cálculo dá 25 de dezembro, mas baseado no outro calendário, que é o de Juliano, que é o gregoriano, ele dá 6. Por isso, veja, nós estamos no século III depois de Cristo, onde a igreja já estava consolidando o Natal como uma data de celebração, do jeito, embora algumas coisas vão surgindo ao longo do tempo, mas desde aquele tempo, a ideia de que 25 de dezembro era o nascimento de Jesus, era uma coisa que já se estava pacificando. Veja, outra menção de 25 de dezembro como aniversário de Jesus, vem do almanaque romano, do meado do século IV, que é inclusive um livro extra-bíblico, e lá diz que os cristãos festejavam o aniversário do dia 25 de dezembro. Agora veja que testemunho importante. Agostinho de Hipona, ele menciona um grupo de irmãos que eram os donatistas, e eles festejavam o Natal no dia 25 de dezembro, mas se recusava a celebrar a Epifania no dia 6 de janeiro, considerando uma inovação. Ou seja, Agostinho está dizendo, ele vai dizer mais à frente, daqui a pouco eu vou colocar essa parte para os irmãos, ele vai dizer mais à frente que o fato da igreja comemorar o Natal no dia 25 de dezembro era uma prática muito antiga, e isso fazia parte da tradição da igreja. Então veja, isso não foi criado por Constantino, até porque Constantino nem sequer ainda comandava, não era imperador nessa época. Nós estamos falando do século II, nós estamos falando sobre os pais da igreja, que está há 100 e tantos anos antes de Constantino. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou seja, simplesmente 300 anos após o nascimento de Jesus, nós encontramos as pessoas festejando o dia 25 de dezembro, no inverno, como o dia do nascimento de Jesus, muito antes de Constantino tornar esse dia oficial. Então a parte 3, quando se deve comemorar o Natal? Vamos o ponto 1, então, a origem pagã do Natal. Um dos argumentos usados por muitos historiadores
de viés humanista e até mesmo por muitos cristãos, é que o dia 25 de dezembro era o dia da adoração à deusa Mitra, ou o dia do nascimento do sol, ou chamado do sol invicto, que era uma adoração romana. Isso é um problema. Por quê? Primeiro, que isso não está registrado em nenhum livro antigo. Quando você analisa os documentos da igreja, nada disso foi dito até o século VI, VII, quando os cristãos começaram sim a fazer associações com algumas festas pagãs e o cristianismo. Mas até então, ninguém havia feito isso. Mas quando você analisa com calma, por exemplo, veja, a celebração é posterior às celebrações cristãs da mesma data. Então veja, nós temos referência ao Natal do dia 25 de dezembro em 202 depois de Cristo, e isso, por exemplo, se Hipólito e outros pais da igreja, que viveram 170, 150, 180, 200, estavam tratando isso, implica dizer que essas questões já eram discutidas há muito tempo. O fato dele escrever em 180, em 190, 200, e de ter registro de alguém dizendo que se cria que o dia do nascimento de Jesus Cristo era 25 de dezembro, a gente precisa, então não é o sol invicto. Por quê? Porque quando Diocleciano determinou que o dia do céu invicto fosse festejado, foi em 276 depois de Cristo. Ou seja, 100 anos antes, a igreja já festejava o Natal no dia 25 de dezembro. E aí, irmãos, é uma questão do beabá, né? Se a igreja está crescendo muito, está ganhando o mundo todo, os romanos se convertendo, e esse cara, ele levanta e ele odeia o cristianismo, ele começa a perseguir os cristãos, o que ele faz? A forma que ele tem para apagar a memória cristã é criar no principal dia cristão, na principal festa cristã, ele transformar essa data em um feriado pagão. Percebe que é o inverso? Quem copiou o dia foram os romanos pagãos, que transformou o feriado, a festa cristã, né, do nascimento de Cristo, que nós chamamos hoje de Natal, na época era Epifania e outros nomes que se davam, ou Concepção. Quem copiou foram os romanos, não foi a igreja que copiou. A gente acha, porque Constantino assume e dá carta branca à igreja, que a igreja começou sistematicamente a fazer tudo a partir de 325. Isso não é verdade. É só ler um pouquinho de história que as coisas demoraram a acontecer. Tanto é que o Natal, como nós conhecemos, só se consolida no século IX. No século IX. Por quê? Porque as coisas não são assim, como a gente olha para a história e as coisas acontecem como se fosse da noite para o dia. Mas, ou seja, qual a verdade? A verdade é que nós estamos ricos de documentos e milhares dele, provando que os cristãos já festejavam o Natal no dia 25 de dezembro, antes dos romanos, em 276, decretar como o dia do nascimento do sol invicto. E essa data era em agosto, passou para dezembro, para ofuscar a religião cristã. Veja, isso que eu estou falando para os irmãos, Agostinho disse, João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, mais culto do seu tempo, disse, e está escrito em documentos, em sermões que ele escreveu falando sobre isso. Veja, 202, 170, 190, nós temos, gente, veja o comentário de Hipólito de Roma, ele escrevendo em seu comentário sobre Daniel: para o primeiro advento de nosso Senhor na carne, quando ele nasceu em Belém, 8 dias do calendário de janeiro, 25 de dezembro, e o quarto dia, porque eu vou explicar, irmãos, porque como está em latim, e lá as expressões e os meses são diferentes do que nós conhecemos aqui. O quarto dia da semana, quarta-feira, enquanto Augusto estava no seu 42º ano, mas a partir de Adão, 5.500 anos. Olha só, no ano 200, os cristãos já sabiam a data em que o mundo foi criado. Eles tinham um calendário
E quem criou o calendário, irmão, foram os cristãos. Porque até então ninguém nunca tinha pensado, quando Herodes estava assumindo o governo em 37 a.C., ele não sabia, né? E isso só é descoberto depois. E o calendário só foi criado. Sabe por que hoje nós conhecemos o calendário? Sabe por que hoje tem janeiro com 30 dias, meses com 30 dias? Sabe por que nós temos isso? Porque as pessoas quiseram saber o dia do nascimento de Jesus. Foi esse interesse que produziu calendaristas, que eram estudiosos da época. Então nós temos Juliano, que é o imperador, que pede esse tipo de calendário, e depois nós temos o Sexto Africano, que é um outro erudito da época. Então eles vão criando o calendário, ou seja, e no cálculo que fazem, observando eclipses solares, os meses, os eventos, os terremotos, os registros históricos, todos eles são unânimes em chegar em 25 de dezembro. Veja, aqui vai dizer que só em 72 anos é que Aureliano vai celebrar o Sol Invicto. Então veja, não foi a igreja que copiou, foi o mundo que copiou a igreja. Agora, pastor, por que é que o dia 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus? O tempo não vai dar, irmãos, como é muita coisa, então eu vou resumir aqui sem ler. Olha só, esse cálculo não nasceu assim da cabeça de ninguém, né? Esse cálculo tem uma história muito bonita por trás. O Talmud e os documentos judaicos, a cultura judaica, dizia o seguinte, que o Messias nasceria no mesmo dia e morreria no mesmo dia. Ou seja, o dia da concepção do Messias seria no mesmo dia em que o mundo havia sido criado. Então você pega, por exemplo, os Targums e outros documentos judaicos, dizendo que o mundo foi criado no mês de Nisan, e Abraão nasceu no mês de Nisan, Isaac nasceu no mês de Nisan. Ou seja, a cultura judaica entendia que o Messias nasceria, seria concebido no mês de Nisan, que hoje é o nosso março, abril, e ele morreria no mesmo tempo. Todo mundo aqui sabe que Jesus morre no meio de Nisan, ele morre no dia 14, ele morre do dia 14 para o dia 15, que era a Páscoa. Ou seja, qual é o dia da morte de Jesus? E todo mundo sabe que isso foi no dia 25 de março. Qualquer um que faz cálculo de calendário, se for reduzindo, você vai chegar que o mês de Nisan do ano em que Jesus morreu é 25 de março. Então, ou seja, quando eles chegaram nessa data, o que fizeram? Usaram um cálculo simples. Ora, se Maria ficou grávida no dia, se Jesus foi morto no dia 25 de março, e isso é um fato, e se é verdade que ele foi concebido no mesmo dia, conforme a crença messiânica e tanto divulgada entre os judeus, então fizeram o cálculo. Olha, se ele foi concebido no dia 25 de março, é só contar 9 meses à frente, 30 dias, calendário lunar, nós temos 25 de dezembro. Isto que eu estou contando para os irmãos é explicado por vários pais da igreja. Isso é explicado por Clemente, e Clemente está falando isso antes mesmo, por exemplo, antes mesmo de Sextus Africano, antes mesmo de outros pais da igreja. Você vê Agostinho falar a mesma coisa, todos eles mostrando que a base que os cristãos primitivos fizeram para escolher o Natal foi uma questão messiânica. Nós estamos falando de primeiro cristãos, que era a maioria judaica. O próprio Clemente de Alexandria é um judeu grego. Essas pessoas estão imbuídas desse conceito. Então a base para calcular isso é a Páscoa e o Natal. Ele morre na Páscoa, isso é pacífico, né? Todo mundo sabe disso, que a morte de Jesus se deu na Páscoa. Quando ele estava na cruz, estava lá o Cordeiro da Páscoa sendo oferecido. Isso é um ponto pacífico. Quanto a isso não há
O que nós não temos é um texto da Bíblia dizendo, ó, Jesus nasceu no dia 25 do mês tal, né? Nós não temos isso, a Escritura não se prendeu isso, mas o cálculo que os primeiros cristãos fizeram, irmãos, foram muito racionais. E tanto é que foram racionais, que os homens piedosos e os pais da igreja mais importante aceitaram e nunca questionaram. Então eu tenho Clemente de Alexandria, eu tenho Hipólito. Para os irmãos que talvez não tenham prática com isso, esses homens que eu estou citando, irmãos, são homens que quando são citados, eles são cridos em teologia. Quando alguém diz, ó, isso aqui é uma verdade, então quem é a referência deles? Por exemplo, Tertuliano é o chamado pai da Trindade. Ele cunhou a palavra Trindade, e ele que fala do Natal, e ele diz que foram os cristãos, usando o cálculo de março, somando mais 9 meses. Então eu estou ouvindo um indivíduo que é o maior teólogo da igreja. Não estou ouvindo um Zé Mané, estou ouvindo o homem. Mas quando o Tertuliano fala, irmão, todo mundo baixa a crista. Por quê? Porque ele foi um homem piedoso. Depois nós vamos ouvir a mesma explicação por João Crisóstomo. E nenhum de nós vai dizer que ele é o boca de ouro da igreja, ele é o maior pregador do seu tempo, ele é um homem piedoso, ele é um pai da igreja, né? Não quer dizer com isso, irmão, que nós estamos adotando tudo que eles falaram, é lógico, né? Em algumas coisas as pessoas erraram, com certeza, como todo mundo erra, mas nesse sentido eles estão afirmando uma coisa que tantos outros respeitaram. Então entenderam por que é 25 de dezembro? Por quê? Porque a Páscoa é 15 de Nisan. Nisan é um mês que dá metade de abril, metade de março, certo? Mas se você fizer o cálculo para você ver, né, quando foi o equinócio da primavera nesse tempo, dá exatamente em março, e é 25 de março. Então no ano em que Cristo foi crucificado, naquele ano, o 15º dia de Nisan deu exatamente no dia 25 de março. E aí, o que foi que eles fizeram? Fizeram uma conta simples. Tanto é que Agostinho nem questionou, porque é óbvio. Se ele foi concebido dia 25 de março, ele nasce então 25 de dezembro. É por isso que toda a arte cristã que você encontra nos túmulos, mostrando exatamente isso, a concepção e a morte de Jesus. Era uma forma dos cristãos pregarem o evangelho. Ele foi concebido no dia 25 de março, ou seja, no mês de Nisan, e ele morre no mês de Nisan. Se isso é verdade, e nós temos evidência aos montes disso, a gente pode concluir: o dia 25 de dezembro não é um dia tolo, é um dia importante para a igreja, e não foi escolhido aleatoriamente, e nunca foi ideia de, não, pastor, não, porque eu peguei agora à tarde a History, e abri o site da History, está lá, né, o cara que escreveu é um doutor em história, e lá, né, não, essa é uma prática da igreja cristã do século IV, que copiou a cultura da deusa Mitra, do sol invicto. Ou seja, o cara está repetindo uma coisa que talvez ele mesmo não consultou as fontes primárias, ele só está citando o que alguém já disse, e que já foi desmentido. Mas você acha que um historiador da History, que é um canal humanista, que não crê na ressurreição de Jesus, que está constantemente produzindo material contra o cristianismo, vai ter interesse em revelar o Natal como uma festa cristã? É lógico que não. Jamais. Deixa eu ler Tertuliano de Cartago. Tertuliano, que é o pai da Trindade, um dos teólogos mais respeitados. Olha o que ele fala. Relatou o cálculo de que o dia 14 de Nisan, o dia da crucificação, de acordo com o Evangelho de João, e no ano em que Jesus morreu, era equivalente a 25 de março no calendário romano solar. Quem está falando isso, irmãos, é um indivíduo que viveu no século II, 100 anos após João ter morrido. Ok? Olha o que ele fala.
25 de março é naturalmente 9 meses antes de 25 de dezembro. Mais tarde, foi reconhecida como a festa da Anunciação, que é a festa que comemora a concepção de Jesus. Assim, acredita-se que Jesus havia sido concebido e crucificado no mesmo dia do ano, exatamente 9 meses depois de 25 de março. Logo, Jesus nasceu 25 de dezembro. Quem está falando isto é Tertuliano, irmãos. Eu só estou citando a fonte. Veja, então, agora eu vou citar o de Agostinho para a gente encerrar essa parte. Veja só, em seus escritos sobre a Trindade, ele escreve: pois ele, Jesus, foi concebido como tendo sido concebido no dia 25 de março, dia em que também sofreu, crucificado. Assim, o ventre da virgem, na qual ele foi concebido, onde nenhum mortal foi gerado, corresponde à nova sepultura em que ele foi sepultado, onde nenhum outro homem foi colocado, nem antes dele, nem depois. Mas ele nasceu, segundo a tradição, no dia 25 de dezembro. E Agostinho também titulou especificamente um dos seus pontos do Salmo 22, olha o que ele fala: o festival não tem nada a ver com a adoração do sol, como afirmam alguns. Assim, ele está mostrando que o Natal não é festa romana, não é festa pagã, não foi cristãos pagãos que criaram o Natal, foram cristãos piedosos que desde o início perceberam a importância de festejar o Natal. Mas veja uma coisa aqui, irmãos, tem que ficar claro hoje para os irmãos: o Natal não é uma festa pagã. Quem festejou o Natal foram cristãos piedosos. Terceiro, os maiores doutores da igreja nunca se opuseram ao Natal, pelo contrário, festejaram o Natal.